Ora, então bom dia para mais umas pedaladas. Hoje é 15 de dezembro, não é? Estamos quase no Natal e eu agradeço estarem aí desse lado enquanto eu dou aqui umas pedaladas para ver se emagreço, porque estando a conversar com vocês a coisa passa mais rápido, muito mais rápido. Ou por outra, o tempo é o mesmo sempre, eu não dou é pelo esforço que estou a fazer e por isso aguento aqui mais um bocadinho, porque senão era 5 minutos e vai-te embora, ficava logo estafado. Bem, hoje, quando acordei, andei ali em volta da internet a ver as notícias e vi que aquele senhor lá dos Estados Unidos, o Trump, antes disso, um cumprimento especial para aqueles que nos veem nos Estados Unidos, que são vários, e em todo o resto do mundo. Mas hoje, já que vou falar do Trump, o Carlos Furtado diz bom dia, o José Lúcio Nascimento, Bruno Martins, Isidro Silva, está no Luxemburgo, o José Faria, o Pedro Cunha. Boa pedalada e venha lá mais uma história. Bom, a história hoje diz que já não fui a tempo de ver o nome. Isto passa muito rápido. Mas pronto, eu depois vou lá vendo. Dizia eu que a primeira coisa que vi, assim que acordei, foi umas declarações do Trump a dizer que tinha ganho big, como ele diz, Wisconsin, big, não sei o quê, big, tudo ganhou por uma grande margem numa série de estados onde voltaram a contar os votos e ele perdeu. Como é que é possível alguém com este estatuto moral, com esta estrutura moral, não estatuto, com esta estrutura moral, ter chegado a um cargo daqueles? É evidente que ele chegou lá com votos. Quando ganhou, aquele sistema era bom. Depois, a democracia tem esta grande vantagem. A democracia é o único regime onde nós podemos perguntar a quem lá está: olha lá, mas tu achas mesmo que és tu que deves estar aí? Nas próximas eleições, vamos ver. E nas eleições a seguir, pimba, tira-se o fulano de lá porque não achamos que seja ele que lá deve estar. Esta é a base da democracia. Por isso, como disse alguém, penso que foi Winston Churchill, mas não tenho certeza, que disse: a democracia é o pior dos regimes, excetuando todos os outros. Ou seja, pode não ser bom, mas todos os outros regimes são piores. Bastante pior. Isso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. A democracia tem estes problemas. Temos que... O termo é aturar gente desta, mas eles chegam lá porque muitos de nós os querem lá. E aí leva-me a outra coisa que de vez em quando aqui falo. Continuo a não me lembrar quem foi o autor desta frase, que disse: um dia os idiotas vão ganhar, não porque tenham razão, mas porque estão em maioria. Bom, eu não acredito ainda. Eu não sou pessimista a esse ponto e acho que não vão ganhar. Acho que não vão ganhar. Ganham, mas depois perdem. Percebem onde eu quero chegar? Ganham, mas depois, desde que não, alguns ganharam e não houve mais eleições. Mussolini, Hitler, Salazar, Franco, enfim, esses ganharam e assim que chegaram. O Franco não foi à pancadaria, foi golpe de Estado. O Mussolini, acho que foi eleições várias vezes, creio eu. O Hitler ganhou nas eleições. O Salazar foi golpe de Estado. O Salazar teve 40 anos, a ditadura durou 48.
Ele teve 40 e tal anos, não teve primeiro ao segundo ano e não teve os últimos 5, 6, mas teve o resto. 40 anos à volta disso. Nunca foi um ato eleitoral. Nunca. Porque as eleições que havia para a presidência da República, ele não concorria, portanto, não ia, nunca se sujeitou a um voto, esse senhor. Eu digo já, tiro o senhor. É uma das figuras que eu tenho um profundo... Enfim, não vou por aí. Não, já morreu. Espero que ele esteja lá morto durante muitos anos. Nunca foi a um ato eleitoral esse sujeito. Nunca se sujeitou a isso. Curiosamente, só houve eleições para a presidência da República. Havia eleições para a presidência da República, eleições entre aspas, tudo falsificado, como fizeram com o Delgado. Mas o Delgado, aquilo foi tão longe que eles até com isso acabaram e o presidente passou a ser eleito pela Assembleia da República e não pelo povo. E, embora nunca tenha ido a eleições, nem sido candidato a presidente da República, há muita gente que se esquece que o Salazar, para além de primeiro-ministro, também chegou a ser presidente da República. É mentira, mas há uma data deles dizer. Não, é verdade, foi. Vão lá ver a história e vão ver que durante um período do Estado Novo ele foi também presidente da República. Mas dizia eu, este senhor nos Estados Unidos perdeu as eleições e não quer admitir a derrota. Isto faz-me lembrar. Nós cá estamos muito mais evoluídos, desculpem lá que vos diga. Porque nós, quando há eleições, todos os partidos ganham. É raro o partido que chega ali e diz, admito, eu perdi isto. Não, chegam lá e todos eles têm um discurso de ganhar. Nós ganhamos na aldeia não sei de onde e aumentámos os votos não sei aonde. Portanto, estas eleições para nós foram muito positivas e tal. Até hoje só vi um partido nas últimas autárquicas que admitiu estas eleições que correram-nos mal. Foi o PCP, porque perdeu 10 câmaras. Também não podia ter outro tipo de discurso, porque costumava ter em eleições anteriores. Mas todos os partidos reclamam vitória. Uns é porque aumentaram os votos na freguesia de onde o líder é, por exemplo, originário. Outros foi porque aumentaram os votos dos jovens, e isso quer dizer que no futuro não sei o quê. Outros foi porque tiveram a bandeira de defesa da terceira idade e aumentaram os votos, o que quer dizer que a terceira idade está com ele. E arranjam todos uma maneira, uma desculpa de dizer que votam, que ganham. Todos ganham. Na América, o Trump não tem desculpa nenhuma. Vem dizer uma coisa que os tribunais, as recontagens, aquilo tudo dizem o contrário. É terrível. É humilhante. Eu já tenho vergonha alheia, e não sou americano, e americanos, tenho um amigo americano, o Peter, mas não me recordo que tenha outros. Mas pronto, há amigos aqui do Facebook que estão na América. Alguns até possivelmente votaram Trump, estão no seu direito e de gostar. Mas não acredito que gostem de ver estas figuras. Na América, a gente estava habituados a ver, como vimos com o Obama, o candidato que o Obama apoiava era a Clinton, a Sra. Clinton, que perdeu, embora tenha tido mais de 3 milhões de votos do que o Trump, e viu-se o Obama nos dias a seguir receber o Trump, sentado com ele, conversar, passar-lhe a pasta, fornecer-lhe todas as condições para que ele pudesse exercer o mandato para que tinha acabado de ser eleito. Este senhor não faz isto. Este senhor é um péssimo exemplo para o mundo.
E os Estados Unidos não se podem permitir exemplos destes. Não se podem permitir. Isto é degradante demais para ser verdade. Mas é verdade. É uma pena. No fundo, o país mais poderoso do mundo é também o país mais frágil do mundo, onde uma pessoa mal formada consegue chegar ao lugar máximo do país e depois comportar-se como uma criança birrenta. Ou seja, é uma criança com 70 e tal anos que esteve ali no poder. Epá, custa a ver. E não dá vontade de rir. A mim não me dá. Mas pronto, outras coisas na vida serão certamente mais alegres do que isto. E acho que a coisa se irá resolver porque isto é tão ridículo que não poderá ser de outra maneira. Agora, o que eu acho interessante é ver algumas pessoas, nomeadamente no Facebook, e aqui sentadinhas em Portugal, no conforto das suas casas, ou no banco do autocarro enquanto vão trabalhar, ou do comboio, ou no café, a opinarem sobre a fraude eleitoral, dizendo que houve aqui como se tivessem visto. Há realmente um perigo muito grande nas redes sociais, que é o perigo de uma mentira ser tantas vezes repetida que se transforma em verdade. É o perigo de uma mentira que atinge milhões de pessoas e quando o visado se vai defender só atinge centenas de pessoas e por isso vai viver até o resto da sua vida com essa mentira feita verdade e com essa nódoa no seu currículo. As redes sociais têm esse poder e nós não podemos permitir que isso aconteça. Temos que usá-las de uma forma positiva, de uma forma justa, de uma forma digna, de uma forma que seja até útil, e não o contrário. Usar as redes sociais de uma forma contrária a isso que acabei de dizer é contribuir para que, mais tarde ou mais cedo, muitos de nós comecem a abandonar estas plataformas pelas quais agora conseguimos comunicar, porque começamos a ficar fartos de algumas pessoas que por aí aparecem a dizer tonterias inadmissíveis, a serem mal educados. Não é o caso destes ouvintes, destes espectadores que aqui estão, de outros casos que a gente vê aí, e de verdades alternativas. Ou seja, a palavra mentira, mentiroso, aldrabão, está a ser riscada do dicionário destas redes, a ser substituída por verdade alternativa. Mas qual verdade alternativa? A verdade é a verdade. Verdade alternativa. Esta palavra verdade está a ser usada de uma forma tão oportunista. É jornalistas pela verdade. É médicos pela verdade. É juízes ou juristas, peço desculpa, juristas pela verdade. Advogados pela verdade. Oh, meus amigos. E depois são alguns sites de pessoas, algumas delas instaladas fora de Portugal, que querem interferir na vida política portuguesa de uma forma desonesta, trapaceira, enfim, que nós vemos por aí. E olha, a Visão, por exemplo, publicou um artigo sobre um sujeito
que é publicitário ou coisa assim, que vive fora de Portugal e que intervém nesta política e coordena alguns grupos pela verdade, segundo lá diz. E era bom que se soubesse era a verdade do que é que esse senhor faz, de que é que vive, etc, etc. Portanto, nós devemos cada vez mais acreditar nas pessoas e não acreditar em algumas organizações que aí aparecem, que no fundo se calhar nem têm pessoas por trás. Têm uma pessoa duplicada, com clones dele próprio, com nomes falsos nas redes sociais, para parecerem que são 200 ou 300, mas no fundo são apenas meia dúzia, e pelo número, aqui vou ligar outra vez à história dos idiotas, e porque é que acho que aquilo não vai ser bem assim. Porque esses idiotas todos, que a gente hoje aqui vê nas redes sociais, são idiotas falsos. Grande número deles não existe, são perfis falsos, criados por essa gente que eu acabei de falar, incluindo esse publicitário, se calhar, não sei, e outros, porque nem todos estão a fazer isto fora do país, já ouvi falar em alguns e até mesmo nos distritos onde atuam mais, etc. Portanto, muitos desses idiotas, pura e simplesmente, não existem. E, portanto, não são tantos como a gente à partida julga que são. Vou dar um exemplo. Nas últimas eleições autárquicas, portanto já lá vão 3 anos e tal, aqui no concelho onde eu moro, em Sintra, concelho de Sintra, eu moro afastado de Sintra, aliás na fronteira com Mafra. Aqui neste concelho, nas eleições autárquicas, havia um Maria Margarida, creio eu que era assim o nome, Maria Margarida, em vez de fotografia tinham uma florzinha, uma margarida, não é? E que passava a vida a atacar-me. E eu um dia resolvi debruçar-me sobre os comentários que essa Maria Margarida fazia. E percebi, epá, isto é um homem, não é uma mulher. Portanto, isto é um perfil falso. Percebi pelo texto, não é? Os homens têm uma certa forma de escrever, as mulheres têm alguns pormenores que nós não chegamos lá. E ele não chegava lá. Não tinha essa evolução do feminino para poder chegar lá e escrever com a delicadeza do feminino. E eu percebi, isto é um homem. E a partir daí comecei a tratá-lo por Margarido. O senhor Margarido, e tal, e tal, e tal. E depois gozava à brava com os comentários dele. Essa pessoa desapareceu. Porque foi apanhada. E mais outros começaram a perceber. E depois apercebi-me de mais uma série, só aqui em Sintra, de perfis falsos. E curiosamente apoiavam a candidatura deste sujeito que ganhou, Basílio Horta. Todos eles. Mas, pronto, não estou a dizer que o senhor tem culpa disso. Estou a dizer que apoiavam essa candidatura. Era um que tinha uma prancha de surf, era este bonequinho de Margarida, da florzinha, digo, e mais uns quantos. E, portanto, aquilo era feito, era uma única pessoa que comentava com vários nomes e fazia ali um círculo. Cada vez que eu punha uma publicação, lá aparecia esta gente toda à volta, que no fundo era apenas um. E é por isso que eu digo, aquele senhor, que eu continuo a não me lembrar o nome, que disse, um dia os imbecis vão ganhar, não porque tenham razão, mas porque são muitos, infelizmente são muitos, mas ainda não vai dar para ganhar. E apesar de serem muitos, não são tantos como à partida se pode pensar, porque muitos deles não existem.
São perfis falsos comandados por pessoas. O problema é que essas pessoas que comandam esses perfis falsos não são imbecis. São mercenários ao serviço de ideias que nos querem chambuscar a reputação, lixar o futuro, roubar o futuro e transformar este mundo numa sociedade que não seja solidária, numa sociedade animalesca, como será qualquer sociedade racista, desumana ou não democrática. E essa gente já está organizada à volta de um partido em Portugal. Agora, esse partido não tem tanta gente como a gente possa pensar. Não tem. Mas andar constantemente a dar palco a essa gente não é bom. Eu nem lhes digo o nome. E acho que não vale a pena. Eles próprios se vão combater uns aos outros. Vão implodir. Porque o oportunismo é sempre assim. E há de haver vários a querer o lugar do chefe. Pronto, vou tratar do meu almocinho, que o chefe já me está a chamar para eu ir cozinhar, não é cá para eu ir comer. Ai, até amanhã. Isto hoje foi uma seca, mas amanhã falamos de outras coisas. Por exemplo, do que são as secas que podemos levar nas redes sociais. Até amanhã. Um abraço a todos.